Muito bem, vamos fazer um resumo da lição 8, a lição que estudamos durante a semana, a lição que falou sobre vivendo uma vida com sabedoria, ou sabedoria para uma vida justa, onde nós podemos apreciar que Deus deseja nos dar felicidade e ao mesmo tempo sabedoria. Não se pode, assim, fazer como as pessoas hoje em dia. Pessoas lutam pela felicidade, mas não querem saber de sabedoria. Como poder escolher entre a sabedoria e a felicidade? Se seguirmos a Deus, a felicidade será plena e teremos uma vida assim, amando a Deus, fugindo das sensações e, acima de tudo, vivendo uma vida justa, que é o que todos nós queremos. Estar diante de Deus com uma vida justa, estar com a consciência tranquila. Tudo isso só pode ser possível se nós submetermos à ação do Espírito Santo e ao ensino da Palavra de Deus, que nos apresenta instruções seguras para uma vida justa. Por isso o salmista dizia que os mandamentos do Senhor é que estavam impedindo dele estar pecando. Ele dizia, eu guardo no meu coração a tua lei para não pecar contra ti. Isso é uma verdade. Quando a pessoa coloca os mandamentos do Senhor no coração, ele consegue, assim, de forma instantânea, se livrar do pecado. Parece que existe, assim, um alerta automático, porque a lei de Deus está no coração da pessoa. Isso nos leva à lição da paciência e da perseverança. Temos que ter paciência e perseverança para alcançarmos uma vida justa. Nem sempre é fácil, mas é possível através da paciência e da perseverança. Conta-se que um estudante para ser um mestre chinês, ele se aborreceu de tanta leitura. Pegou os livros dele, jogou no chão e disse, não quero saber dessa porcaria, não vou ler mais nada disso, isso está me enfadando, o que é isso? E jogou os livros no chão e saiu a caminhar, desorientado. Chegando num vilarejo, ele viu uma cena incomum. Viu uma mulher com um pedaço de ferro, era uma barra de ferro, de quase 30 centímetros. E a mulher esfregava aquela barra de ferro numa pedra. Ele se aproximou e disse, me perdoe a curiosidade, o que a senhora está fazendo? Ela disse, preciso de uma agulha, não tem nenhuma nesse povoado. E o próximo lugar que venda é a mais de 1000 quilômetros que vende uma agulha. Então eu estou amolando, ou seja, desgastando essa barra de ferro até ela se tornar uma agulha. Ele arregalou os olhos e olhou para a mulher, como que a dizer, isso que é paciência e perseverança. A mulher desgastar uma barra de ferro até transformá-la numa agulha. Ele não desprezou aquele ensinamento que a vida lhe dera. Voltou para sua casa e disse, sabe de uma coisa? Eu estou realmente me tornando mais indolente e mole do que eu pensava. Se uma mulher pode amolar ou esfregar uma barra de ferro numa pedra até se tornar uma agulha, por que eu não posso ler meus livros, que é apenas leitura, para me tornar uma pessoa sábia? Voltou para casa, pegou os seus livros e passou a lê-los, e anos depois se tornou um dos grandes mestres chineses, que era procurado por muita gente por sua sabedoria. E ele contava essa história. Eu hoje sou um mestre porque eu aprendi a lição da paciência e da perseverança. Podemos dizer que em nossa vida cristã, muitos deveres cristãos se tornam pesados e enfadonhos. Mas temos que ter, como a mulher da barra de ferro, temos que ter paciência e perseverança. Porque no final, colheremos os resultados de uma vida sábia ao lado de Deus. Nessa semana, um dos pontos de aprendizado foi guardar a palavra de Deus no coração, de forma a andar com Deus e não ceder lugar ao pecado, cumprindo a lei de Deus por amor. E, ao mesmo tempo, se tornando uma pessoa justa diante de Deus. Porque quando a pessoa não coloca a palavra de Deus ou os mandamentos do Senhor no coração, se torna uma presa fácil dos pecados desta vida. Por isso é importante seguirmos o conselho do salmista. Coloquei a tua palavra no meu coração, a tua lei no meu coração para não pecar contra ti. Outro ponto de destaque da semana foi o desejo do salmista de pedir a Deus ajuda para contar os dias, a fim de que se tornasse uma pessoa de coração sábio. Ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance o coração sábio. Essa expressão significa, na verdade, uma reflexão sobre a brevidade da vida, em comparação com a eternidade que Deus nos oferece. Enquanto estivermos nesse mundo, temos que viver em santidade perante Deus, mas com a ajuda do Espírito Santo. Ninguém conseguirá fazer isso sozinho, porque será uma luta insana. E por isso que as pessoas desistem da fé, ou desistem do cristianismo, ou mesmo de servir a Deus, porque tentam lutar sozinhos e não conseguem superar suas próprias inclinações. E se sentem culpados
porque não conseguiram e abandonam tudo. Com a ajuda do Espírito Santo, a pessoa vai sempre ter uma força maior para superar aquilo que se torna uma fraqueza em sua vida. O povo de Israel passou por um teste assim de fidelidade e foi reprovado. Foi a lição que estudamos sobre o teste de Deus. Eles testaram Deus e Deus os testou nas águas de Meribá. Quando eles assim gritaram com Moisés querendo água. Depois, na fronteira da terra prometida, eles tentaram apedrejar Moisés, Arão e Josué. E se não fosse a presença de Deus diante do tabernáculo, impedindo que eles fizessem assim uma chacina, Deus impediu e disse: vocês vão peregrinar 40 anos no deserto. Os mesmos dias que vocês passaram para olhar a terra, 40 dias. Cada dia vai ser um ano. Vocês vão peregrinar 40 anos. Mesmo assim, Deus amou o seu povo e cuidou deles até que eles retornaram de novo na fronteira da terra prometida 40 anos depois. Aí Deus permitiu que eles entrassem. Deus amou o seu povo. Por isso, ali nesse teste de fidelidade, nós podemos dizer que Deus hoje também nos testa. E nas vezes em que Deus nos testa, nós temos que sair aprovados. E isso só será possível se tivermos a ajuda do Espírito Santo. O estudo ressaltou também que o caminho do perverso é enganoso. E muitos dos que servem a Deus podem se enveredar por esse caminho. Porque, como diz o salmista, eu tinha inveja dos ímpios ao ver a prosperidade dos ímpios. Outro dia eu estava numa igreja e tinha, numa vigília, um irmão contando uma história. Ele diz: eu fui empresário durante muitos anos. E durante muitos anos servi a Deus de forma assim plena, obedecendo tudo. Mas um dia um amigo veio e me disse: olha, tem um jeito de você ganhar dinheiro. Você tem essa empresa aqui? Nós temos um esquema de roubo de carga. Você vai ganhar muito dinheiro. Ele disse: irmãos, quando eu vi aquele camarada chegar com a BMW na porta da minha empresa, ele que tinha assim um Celtinha velho, quando eu vi ele chegando de BMW, eu disse: o que é isso? Onde você arrumou esse carro? Disse: comprei, acabei de comprar, zerinho. E você pode ter um também. Só você entrar no nosso esquema. Ele disse: irmãos, eu entrei na prosperidade dos ímpios, me assentei na roda dos escarnecedores e comecei a fazer tudo que eles faziam. Até que um dia a polícia chegou na minha porta e eu fui preso. Ele disse: passei 5 anos no cadeião de Pinheiros. E foi terrível aqueles 5 anos. Porque hoje eu aprendi que quando a gente se afasta dos caminhos de Deus, tendo inveja dos ímpios, a gente acaba pecando contra Deus e as consequências vêm. Então ele chorava diante da igreja e dizia: por favor, não façam o que eu fiz. Nunca tenha inveja dos ímpios. Não se assente na roda dos escarnecedores, porque senão você vai acabar praticando o que eles praticam. Por isso que a lição mostrou. O salmista mostrando como o caminho dos ímpios é enganoso, como tem uma consequência terrível nesta vida e também para a vida futura com a morte eterna. Ellen White escreveu no livro Serviço Cristão, página 274, o seguinte: foi posta diante dos pecadores de todos nós uma esperança, isto é, a esperança da vida eterna. Nada menos do que essa bênção para nós satisfaz o nosso Redentor. Cumpre-nos então, porém, lançar mão dessa esperança pela fé naquele que nos prometeu essa esperança, a esperança da vida eterna. Por isso, que nós possamos ter sabedoria para obedecer ao Senhor, nosso Deus, nos dias que vivemos. Se entregar plenamente em trabalhar para o Senhor, abreviar a sua vinda, ajudar o próximo e nos colocar de prontidão para que possamos ser instrumento nas mãos de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Possamos ter sabedoria para vivermos uma vida justa. Foi o que aprendemos essa semana. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela lição da semana. Ajuda-nos, Senhor, a alcançar um coração sábio. Ajuda-nos, Deus, a andar de acordo com aquilo que o Senhor nos pede por amor. Coloca a Tua lei em nosso coração e nos dê a alegria, a felicidade de vivermos uma vida sábia e justa na Sua presença. Que meus irmãos todos sejam abençoados com esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, beijo no coração, uma boa sexta-feira e um feliz sábado amanhã. Deus abençoe a todos. E não esqueça, estamos vivendo os 10 dias de oração. Hoje é o 2º dia. Deus abençoe a todos. Possamos orar por 5 amigos, possamos aceitar os desafios da semana, dos 10 dias, e fazermos o jejum de 10 horas de jejum para alcançarmos as bênçãos necessárias. Deus abençoe a todos. Amém.